Mais uma vez, bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos à Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, em mais uma atividade, né? Hoje, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Oi, acho que caí aí, mas travou, mas voltei. Todos me ouvindo? Sinalizem no chat se estão me escutando. Ótimo, ótimo, obrigada. Obrigada. Deixa eu dar permissão aqui a Gilmara. E como eu estava dizendo, mais uma vez, bom dia, que a minha conexão caiu aqui rapidamente, mas estamos aqui reunidos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, da nossa casa de oração, Irmão Francisco de Assis. A reunião está sendo gravada, eu informei antes de iniciar a gravação, para quem entrou depois aí. Bom dia, Gilmara. E vamos dar início, como todo estudo e como toda atividade em nossa casa, a gente dá início sempre com a prece. E eu gostaria de convidar o nosso irmão Ivandro para fazer a prece de abertura do nosso estudo dessa manhã. Vamos nos concentrar, né? Vamos procurar uma posição que seja mais confortável para iniciar os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, sob coordenação de nossa irmã Francis. Deixa eu botar uma musiquinha aqui de fundo. Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este momento que estamos reunidos, que nós possamos aproveitar ao máximo este momento de estudo, de aprendizado, essa oportunidade de desenvolvermos os conhecimentos sobre as obras kardecianas. Mestre amigo, governador deste planeta, envia os teus mensageiros para que possam envolver a nossa coordenadora, nossa expositora, facilitadora desta manhã, a todos aqueles que irão auxiliar no trabalho, em especial nossa irmã Nice, e todos aqui presentes também possam estar envolvidos nessa sintonia de amor e paz. Envolve aqueles nossos irmãos que por alguma razão não se façam presentes, para que possam também receber os eflúvios da espiritualidade maior. Permita aos benfeitores agindo neste planeta, no socorro, na cura, no resgate de todos aqueles que necessitam. Através da cura para estas moléstias que estão acontecendo no mundo, aqueles que ainda então encontram-se enfermos, aqueles que ainda não encontram-se protegidos, aqueles que ainda não perceberam a importância de um comportamento mais reservado,
e mais introspectivo, sobretudo na mudança do eu interior de cada um de nós. Tu, Senhor, sabe a razão de cada coisa, e que nós possamos compreender melhor os teus desígnios para sairmos o quanto antes dessa atmosfera de mudança planetária. Envolve os trabalhadores da nossa casa de oração. Envolve a equipe espiritual que coordena a COIFA. Pedimos que envolva também as equipes que estão trabalhando nos hospitais, que estão trabalhando no socorro àqueles que estão famintos e desabrigados, aqueles que estão abandonados. Se faz presente, Mestre, cada vez mais em nossas vidas, em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Bem, maravilha. Dá vontade de ficar aqui, né, em prece. Mas vamos dar início, né, ao nosso estudo. Deixa eu compartilhar aqui. A tela não está aparecendo aí para vocês ainda, né? Está sim, já estamos vendo a tela aqui. Ok, muito obrigada. Bom, então faremos, como de costume, no nosso estudo feito presencial, né, que a gente senta todos em círculo, né, e todo mundo participa, todo mundo lê um pedacinho, comenta. Vamos fazer da mesma forma, certo? Eu vou iniciar a leitura, mas depois cada um vai ler um trechinho. Eu não sei se quem tem gente que está acompanhando de notebook, outros de celular. Talvez quem esteja acompanhando no celular, as letras fiquem muito miúdas. Então, eu aconselho a pegar o Evangelho, né, e acompanhar pelo Evangelho. O que está no slide é o mesmo que tem no Evangelho, certo? Bom, e dando continuidade, a gente iniciou esse ano o estudo do Evangelho desde o início, né, desde a introdução. E nesse tópico da introdução, nós hoje vamos dar seguimento ao tópico 4, que é Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então, quem tiver com o Evangelho aí, vai lá na introdução, tópico 4, para que possamos acompanhar. Bem, iniciemos. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu a ele na dessa seita, e que se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, enxergando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Até aí, tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa?
Só é abrir o microfone e falar. Se não, então... Só dizer que, sigamos. na verdade, o Espiritismo não surgiu de Kardec, né? As ideias já existiram antes. O que está falando aí é isso, né? E aí é interessante falar que não surgiram nem com... Já tem desde o tempo de Platão e Aristóteles. Sócrates, nisso me mata, vixe. Isso aí, exatamente. E esse capítulo, esse tópico, ele vai trazer justamente isso, vai trazer as ideias, né, que Sócrates e Platão já trabalhavam, né, e que a gente vai ver que casa em muito com a nossa doutrina. Na verdade, esses questionamentos, essas posições, elas começaram a acontecer bem antes de Sócrates. Uhum. Ele passa a trazer algo de forma mais profunda no pensamento do homem, no pensamento do indivíduo. Então, ele traz questionamentos, principalmente quando as pessoas, como nos dias atuais também, né, colocam argumentos que possam facilitar ou priorizar os seus interesses pessoais. Então, ele passa a questionar o que é, de fato, a essência das coisas. Então, a essência das coisas, ela precisa realmente caminhar de acordo que não sirva apenas ao meu interesse, ao interesse do outro, mas ao que de fato é. Muito bem, Nice. Muito obrigada. Então, sigamos com nossa leitura. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos, do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministrava. Também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, da de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos do seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo, para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Então, a partir de agora, a gente vai ver as ideias de Sócrates, né, as quais Platão transcreveu, os pontos, né, de concordância que temos com os princípios do cristianismo. Alguém quer ler, por favor, esse próximo slide? Ivandro. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo, que a de Jesus, mais completa
e mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, que ao demais trata-se de um fato da história, que a ninguém será possível apagar. Que maravilha isso, né? O homem há chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la de frente. Tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso, estas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Arrasou. Maravilha, né? E aí a gente vê que a ideia, né, que a doutrina nos traz, ela já vinha, como o Nice falou, né, de muito antes. Já tinha pensadores que traziam, né, a própria ideia dos gregos sobre a paideia. Eu não sei se Nice vai comentar alguma coisa, porque é mais da alçada dela, de conhecimento, mas que esses ensinamentos e essa, vamos dizer, posso dizer moral, né, que se era valorizada, do ser de forma integral, né, das suas qualidades, digamos assim, de uma forma mais integral. Já era, né, há muito tempo, já se tinha uma ideia disso, já se desejava isso, já se buscava, por assim dizer, né? E aí, na doutrina de Sócrates, né, nos ensinamentos dele, de Platão, a gente pode perceber, vamos perceber claramente, que as ideias cristãs estavam já ali, né, sendo semeadas, e mais tarde nós iremos fazer essa colheita, né? Como o Ivan está dizendo aqui no chat, e como se assemelha aos tempos modernos de querer contrapor o que se completa, o que há de ponto de vistas e tempos distintos, exatamente. E vamos seguindo, evoluindo, né? Próximo, Nice está falando que eles se debruçaram com mais profundidade a esmiuçar os segredos da alma, como educá-la, exatamente. Aí aqui vai vir agora um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, né? Quem pode ler? Conceição levantou a mão, pode falar, Conceição. Eu vou ler o texto, mas antes deixa eu só dar uma contribuição de meu pensamento com essa parte aí que Ivandra acabou de ler. Eu costumo muito, e tenho essa ideia fixa em meu pensamento, de que desde o tempo do Cristo, desde o tempo dos profetas, a gente tem um ditado, né, que a gente diz que Deus escreve certo, os antigos pelo menos passavam para a gente, que Deus escreve certo por linhas tortas. E eu não sei por que razão, eu sempre entendi isso, que Deus escreve certos por linhas retas. A questão é que, desde aquele tempo até os dias de hoje, nós é que ainda não aprendemos a ler da maneira adequada o que Deus escreve, né? Porque se a gente observar,
tudo que está acontecendo, tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer já foi dito há muito tempo. E cada vez que a gente lê o Evangelho, cada vez que a gente vai lendo, e aí a gente termina e volta a ler de novo, a gente já vai entendendo com outro olhar, por outro prisma. Então, cada vez eu me convenço mais dessas palavras. Deus escreve certos em linhas retas. Nós que ainda não aprendemos a ler da maneira correta. É o que nós precisamos fazer. Essa participação que eu queria dar. Mas eu vou começar o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Nem deixa Oi. só eu falar aqui com a Olivia, que ela está perguntando em que capítulo estamos. Nós estamos, Olivia, na introdução do livro. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico 4, onde trata de Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã, certo? Obrigada. Desculpa o atraso. Ivandro me respondeu no chat. Deus abençoe. Muito obrigada. Amém, meu bem. Pronto, Ney, pode continuar, leitura. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Item 1. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Deles se separa em se encarnando e recordando o seu passado. Está mais ou menos atormentada pelo desejo de a eles retornar. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência do princípio inteligente e do princípio material. Por outro lado, é a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual aspira, de sua sobrevivência ao corpo, de sua saída do mundo espiritual para se encarnar e de sua reentrada nesse mesmo mundo depois da morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Continua? Só para comentar aqui, este tópico, né, do resumo da doutrina de Sócrates, é tão espiritismo isso, que a gente chega a confundir, né? Achar que ali está dizendo que é o resumo da doutrina de Sócrates, mas observa que ele fala, né, da alma encarnada, que ele fala do retorno ao corpo, ideias que nós, espíritas, hoje estudamos e temos essa consciência da reencarnação e de todo esse processo. A única diferença aqui que ele fala, né, no final, que é o germe da doutrina dos anjos decaídos. Mas a questão da preexistência da alma, de uma vaga intuição, aí ele nos lembra a questão do véu do esquecimento, né? Do desejo que o espírito tem, né, de evoluir, de saber que precisa evoluir. É muito, muito interessante. Pode continuar, Ney. A alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vestígios como se estivesse ébria, porque se liga às coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, ela se dirige para o que é puro, eterno, imortal e, sendo da mesma natureza, fica aí ligada tanto tempo quanto possa. Então, seus descaminhos cessam, porque está unida ao que é imutável. E esse estado da alma é o que se chama sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, se ilude. Para apreciá-las com justeza, é preciso vê-las de cima, quer dizer, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio, pois, deve de alguma sorte isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo. Aí ele faz referência ao capítulo 2, número 5. Aí, Francis, nessa explicação que você deu aí,
e me reforça mais a ideia de que ele escreve certos em linhas retas e nós estamos aprendendo a ler. Veja que coisa, né? Como você colocou, parece até uma coisa que foi escrita há muito tempo, uma coisa que foi colocada há muito tempo, e a gente hoje enxerga com os direcionamentos, com as explicações que nos dá, os esclarecimentos que nos dá a doutrina espírita. Então, que eu entendo assim, que cada dia, cada situação que a gente vai vivenciando, cada coisa que vai acontecendo com a humanidade, que a gente vai presenciando, a maneira como a gente vai se colocando, a maneira como a gente vai entendendo e como a gente vai aceitando e, em consequência, praticando, é esse começar a aprender a ler, a entender o que é que o Evangelho está dizendo a gente. Porque ele está dizendo a gente, foi escrito há muito tempo e está dizendo a gente todo o tempo onde nós vamos chegar, o que vai acontecer se a gente não começar a tomar cuidado um com o outro, cuidar do outro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Esse resumo desses 2 mandamentos, eu acho que é todo o Evangelho. Vou deixar a oportunidade para outra agora. Obrigada, obrigada. Nice está falando aqui no chat, para ele, Sócrates, é nisso que você quis escrever aqui, a alma é a inteligência, enquanto reflexão do conhecimento de si mesma, e faz interrogação sobre a verdade e realidade das coisas. E por isso deve-se educá-la para saber a verdadeira essência das coisas. Isso. É interessante, né, ele dizer que a alma... É interessante exatamente o que a gente aprende na doutrina, né, Nice? Que a alma... só os termos, né, que mudam, né? A alma, ele diz que a alma é a inteligência, enquanto reflexão do conhecimento de si mesma. Se nós fôssemos traduzir isso aqui para a doutrina espírita, a gente talvez trocasse esse termo alma por espírito, né? O que é que vocês acham? Vamos participar. Pode falar, Nice. Seu microfone está aberto, pode falar. Mas a alma, a gente não considera a alma enquanto encarnada? Exato. Isso, quando bem. Então, quando ele está aí, ele está se referindo à alma. Uhum. Espírito mesmo. Porém, encarnado, né? Enquanto está encarnado. Enquanto ele está aqui para educar e principalmente poder julgar as coisas que estão ao seu redor, né? De poder verdadeiramente dizer que tal... Eu vou falar de maneira mais clara. A moral, né? O que ele passa a fazer o questionamento do que é verdadeiramente a justiça. A justiça ela não deve estar moldada, não deve ser prevista de acordo apenas ao meu interesse. Ela é o que é. Então, ela precisa ser buscada dentro de um patamar que verdadeiramente ela seja a justiça, mesmo que esta venha a me, entre aspas, né, me prejudicar. Se eu tenho que ser justo em alguma situação, eu tenho que fazer valer o que de fato ela é, e não fazer de acordo com as minhas conveniências. Então, se fala-se muito que os advogados de hoje seriam sofistas de ontem, né? Os da época de Sócrates, porque, de acordo com a retórica, de acordo com o poder do convencimento da retórica,
o advogado ele pode fazer com que um culpado se torne inocente diante da justiça. E esse tipo de ideia que Sócrates combatia. Então, ele fez muitos inimigos por isto, porque ele não aceitava esse tipo de situação. Então, muitas vezes, os pais, quando se discutia com ele, né, e no final os filhos acabavam ficando com Sócrates como sendo os seus discípulos, era justamente por isso, por ele demonstrar, né, e mostrar que nós precisamos buscar a verdadeira essência das coisas, e não de acordo com a nossa conveniência, de acordo com o que verdadeiramente é. Então, ele acabou trazendo para si muitos jovens, e quando nós somos jovens, nós queremos isso, né? Nós queremos mudar o mundo, nós queremos descobrir novos caminhos, né? E Sócrates propunha justamente isso, a educação da alma, para se viver, e identificar o falso do verdadeiro. Não sei se eu me fiz compreender. Fez, sim, perfeitamente, Nice. E isso ainda é tão atual, né? Isto é atual, né? A gente vive hoje em um mundo de tanta hipocrisia, onde os valores são tão corrompidos, né? E o que Sócrates ensejava com seus ensinamentos, e o que o Mestre Jesus também nos trouxe posteriormente, sempre foi a busca pela depuração dessa nossa questão moral, né? Vou passar para o próximo slide. Antes de você passar para o próximo slide aí, para quem for ler, deixa eu só referendar o que você e Nice estão falando aí, para a gente refletir como é espírita isso aí que ele traz. Porque logo no primeiro parágrafo do item, ele diz que quando a alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. E é interessante que ele compara o nosso comportamento como se a gente estivesse bêbado, né? Ele fala aí, tem vertigens como se estivesse ébrio, ou seja, não está sóbrio, né? Está bêbado. Então, é a mesma coisa que o Espiritismo fala, da gente se aproximar das questões espirituais, como o Nice trouxe aí essa capacidade de ver o outro com outro olhar, né? Do não julgar do ponto de vista, como ele traz aqui, não material, ele vai além, ele é um negócio de louco isso aqui, a gente viaja realmente, porque ele traz uma concepção completamente espírita, numa época que não se fazia nem ideia do que ia ser o espiritismo, né? A importância da gente perceber que o que mais importa é a questão espiritual, que ele fala como alma, né? Esse termo não aparece na vivência dele, mas a importância de buscar a sabedoria o conhecimento, o não julgar, o respeitar, o ver o outro na essência. Gente, isso é fabuloso, é fantástico. Mas você já pulou para o 4 aí na sua lâmina, aí é o 3, viu, fofinha? Volte aí para o 3, quem é que vai ver aí? Esse 3 não é o que Conceição leu? Ela já leu. Ela já leu esse. Não leu, não? Nem. Não, gata, eu li o 1 e o 2. Eu li o 1 e o 2. Isso, obrigada. Agora a gente continua no 3. Alguém quer ler? Se habilita a ler? Olivia ainda está perdida aí, sem se localizar, né, Olivia? Na introdução, Olivia. Tem lá na introdução. Deixa eu pegar aqui pelo livro. Vou por esse aqui. Deixa eu abrir aqui minha câmera, Olivia, para te mostrar meu evangelho. Seu evangelho é desse, meu irmão? É dessa edição aqui?
essa capa? Não, minha querida, meu evangelho é a Bíblia que tem os 6, ó, Ah, sim, sim. que tem os Nossa, 6 livros. maravilha. Aí eu Você, estou perdida quanto ao item, você está no, ó, você já localizou onde é o item Sócrates, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo? escriba, Sócrates e Platão, aqui, professor, sim, sim, Aí, dentro agora. do tópico aí, você agora vai procurar o item 3. Nós vamos começar Pronto. a ler o item 3. Item 3, achei, enquanto tivemos corpo, não é isso? Isso, meu amor. Achei. Muito obrigada. Então, aproveite e leia. Fique à vontade. Pronto. Leio sim, um momento. Enquanto tivermos corpo e a nossa alma achasse lançada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos. A verdade, de fato, o corpo nos suscita mil obstáculos pela necessidade em que estamos de ter cuidados. Demais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de mil quimeras e tolices, de maneiras que, com ele, não se pode ser sensato um só instante. Mas, se é impossível, nada conhecer claramente enquanto a alma estiver unida ao corpo. De duas, uma, ou que nunca se conheça a verdade, ou que a conheçamos após a morte, libertada da demência do corpo. E há tempos de o esperar. Nós conversaremos então com homens igualmente livres e conheceremos pessoalmente a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos preparam-se para morrer e a morte não lhes parece temerosa. O céu e o inferno, 1 a 3 parte, capítulo 2, segunda parte, capítulo 1. Essa leitura, o que eu entendi, o que é que eu entendo na questão do corpo, do espírito estar preso ao corpo, são as questões do que é que eu sempre falo. São os olhos, que eu digo é a janela da alma, na verdade é aquilo que vê, é aquela ilusão onde nós estamos no planeta Terra, cheio, maravilhoso, mas cheio de ilusões, em que é necessária todas essas ilusões para as nossas melhoras, né, as nossas mudanças e transformações. Então, enquanto esse espírito estiver preso à matéria, não estiver livre todas essas questões, porque o planeta Terra, onde a densidade é muito grande, a ilusão é muito grande, aí existem as questões da matéria, da posse, da ilusão da matéria, é o que eu acho. Então, quando esse espírito sai, desprende desse corpo, e aqui a gente está submerso totalmente alheio a todas as verdades espirituais que realmente acontecem. O que a gente acha, o que é verdade, muitas vezes não é a verdade. Enquanto a gente está numa caminhada de estudo, de buscar um esclarecimentos, uma melhoras em termos assim, o horizonte se abre, então a gente começa a realmente a se situar, a se ponderar, colocar seus pés no chão. Eu mesma, antes do espiritismo, antes de conhecer toda essa verdade, eu pensava que eu era uma pessoa e quando eu acordei, eu era totalmente outra. Quando eu coloquei meus pés no chão, eu era totalmente outra. Foram muitos sofrimentos, muitos choros, quando eu descobri o que eu era, e não era o que eu pensava que eu fosse,
Então é isso, são todas essas ilusões que a matéria nos traz. E o espírito não, o espírito, quando ele sai do corpo, aí ele sabe de todas as verdades. Né? Quando ele chega no mundo espiritual, ele sabe todas as verdades. Enquanto estiver preso aqui e não buscar o conhecimento, ampliar esse nosso horizonte e ver realmente o que precisamos fazer, vamos ficar nessa questão de espírito preso ao corpo físico e sofrendo sempre. Mas tem as questões das melhoras, de buscar, de melhorar e acreditar, né, que todo esse sofrimento, como temos momentos felizes também, faz parte da nossa caminhada aqui. Muita paz. Que assim seja mesmo. Obrigada pela participação. Nada. Janete vai ler este tópico, né, Jane? Ou quer comentar alguma coisa Não, rapidinho. eu tenho uma pessoa na minha família que me deixa em cólica, porque é um católico cético. Quando ele diz que ora pelas almas do purgatório, eu digo, valei-me. Se as almas são encarnadas, se estão no purgatório, se já são espírito. Mas como é que eu vou falar isso? Aí eu me lembrei dele agora. Foi só isso. Bom, agora ô, França, não me faça rir, não, porque eu me lembrei. O item 4, né? Agora, é isso que o pessoal de outros países critica o kardecismo, porque nesse finalzinho aqui, na orelha, tem assim, mas não se trata aqui senão de almas de elite, já depuradas, não ocorre o mesmo com as almas impuras. Esta palavra elite aí, eu já ouvi coisa e tive que ficar calada, né? Porque eram as verdades num grupo que eu tenho particular há muitos anos. Vamos lá. A alma impura, nesse estado, tornando-se pesada, é arrastada de novo para o mundo visível, pelo horror ao que é invisível e imaterial. Diz-se então que ela erra em torno dos mausoléus e dos túmulos, ao pé dos quais se tem visto, por vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras e que retêm alguma coisa da forma material, o que faz com que o olho possa percebê-las. Não são estas as almas dos bons, mas dos maldosos que são forçadas a errar nesses lugares, onde carregam a pena de sua primeira vida e onde continuam a errar até que os apetites inerentes à sua forma material tragam-nas de volta a um corpo. E então retomam, sem dúvida, aos mesmos costumes que, durante sua primeira vida, eram objeto de suas predileções. Não somente o princípio da reencarnação está aqui claramente expresso, mas também o estado das almas que estão ainda sob o império da matéria é descrito tal como o Espiritismo mostra nas evocações. E há mais, pois é dito que a reencarnação num corpo material é uma consequência da impureza da alma, enquanto que as almas purificadas estão libertas dele. O Espiritismo não diz outra coisa, somente acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos traz menos defeitos ao renascer, mais virtudes e mais ideias intuitivas, aos quais não tinha em sua existência precedente. Assim, cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. O céu e o inferno, segunda parte. Aí vem aqui os exemplos. É para ler os exemplos? Ou passa para outra pessoa?
Francis? Oi, Francis? Juliette, perdão, meu microfone estava fechado, eu não vi. Vamos comentar essa parte que você leu, para depois a gente ler os exemplos, né? Tá. Então, É só um verdade. pequeno adendo, porque a diferença aí do que Sócrates e Platão preconizavam lá atrás para o que o Espiritismo hoje preconiza é muito pouca, né? É uma linha tênue, eu diria. Né? Você vê que ele tinha a mesma ideia sobre a erraticidade, mas a diferença é que nós espíritas temos o conhecimento de que essa alma, esse espírito, ele tem a possibilidade, ainda que ele esteja errante, ele tem a possibilidade de tomar, de aprender, de crescer, de aprender novas virtudes, ideias melhores, e quando reencarna com algum progresso. Ele não precisa ficar estagnado, né? Na ideia de Sócrates, para mim, no meu entendimento, fica como se na erraticidade o espírito ficasse ali estagnado, preso às coisas da matéria, e não tivesse a possibilidade de crescer, de aurir novos conhecimentos. E se levantou a mão, pode falar nisso. Não, eu botei a mão para a próxima leitura. Ah, tá bom. Já ia propor isso, porque Ó, quando eu vi a Eu estava aqui. quando eu mas vi vocês duas Daimon concordam? dizendo que era dela, porque ela já conversou comigo sobre isso. Ô, gente, é só rapidinho. Vocês sabiam que as pessoas que têm vidência evitam ir nos cemitérios? Porque eles veem constantemente essas almas errantes, que eles não se pegam porque ainda estão presos à terra, à matéria, né? Eles acham que existe matéria. Muita coisa. Exato, exato. E a gente... Então, vocês, no caso, vocês concordam com o que eu falei, com o meu entendimento? Alguém mais quer comentar alguma coisa do que entendeu desse trecho? Sim, sim. Nessa época era muito comum as pessoas terem proximidade, como eu coloquei aí, e aceitação da existência das almas. Hoje, espírito, né, mas eles consideravam almas. Então, Sim. eles tinham a aceitação disso e acreditavam muito nisso, de uma maneira assim, sem preconceito, mas como algo natural. É tanto que a gente consegue ver esse vislumbre praticamente todas as civilizações, na egípcia, nos maias, os índios, né? Então, todos tinham essa ideia. Agora, depois da unificação do Deus Uno pelos hebreus, né, em Moisés, passou a ser proibido. Mas a gente sabe o porquê que houve a proibição, por conta dos excessos. Mas todos os povos tinham a proximidade e a aceitação da existência das almas. Isso. As meninas estão comentando aqui no chat, Nice, Karina, Ana e Janete. Né? Karina disse que quem não tem evidência também evita. Evita ir ao cemitério. E Ana disse que, por não terem conhecimento, tem medo de passar por cemitérios. E Janete está dizendo que não entende por quê, né? Ivandro, se ver os vivos já tem se mostrado difícil em diversas situações, quem dirá os mortos? Pois é. Mas quem tem evidência não pode escolher, né? Não tem como escolher. Vai ver de qualquer jeito. Não tem para onde correr, não.
Nisso você vai continuar a leitura, né? Dos exemplos aí. Item 5. Isso. Depois da nossa morte, o gênio, daimon, demônio, que nos fora designado durante nossa vida, nos conduz para um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, para aí serem julgados. As almas, depois de terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em numerosos e longos períodos. É a doutrina dos anjos guardiães, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, depois de intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Continua, Francis. Vou parar Sim, aqui. continua o 6 e aí a gente comenta os dois. Certo. Os demônios enchem o espaço que separa o céu da terra. São o laço que une o grande todo consigo mesmo. A divindade, não entrando jamais em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com ele, seja durante a vigília, seja durante o sono. A palavra daimon, que deu origem a demônio, não era tomada no mau sentido na antiguidade, como entre os modernos. Não se dizia exclusivamente dos seres malfazejos, mas de todos os espíritos em geral, entre os quais distinguiam-se os espíritos superiores, chamados deuses, e os espíritos menos elevados, os demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo diz também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens, senão por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitirem suas vontades. Que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Substitui a palavra demônio pela palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Colocai a palavra anjo, e tereis a doutrina cristã. Perfeito. Então, Né? uma parada aí para a gente falar, né? Um pouquinho. O daimon era o gênio do bem ou o gênio do mal, considerado na cultura grega. Depois que a doutrina cristã passou a ser escrita, né, ela se utilizou muito da filosofia para embasar os seus escritos, e com isso também se apropriou da palavra daimon, demônio, e só trouxe o lado negativo, o lado... Pejorativo. Isso, né? Agora, sabe o que me fez lembrar? Um ser do mal, mas os gregos não entendiam dessa forma. E é por isso que eles diziam, né? Quanto mais a alma é educada, mais ela vai estar próxima do gênio do bem, ou daimon do bem. Quanto mais a alma é irracível e concupiscente, ela vai estar mais próxima do gênio do mal. E aí, como diz aqui, né, a nossa... em relação ao espiritismo, né, que o todo, o grande todo, é o que nós chamamos de Deus para nós, né? Sim. E os espíritos superiores seriam também o daimon, que também se subdivide, né? Ele se subdivide, e o daimon puro, o daimon superior, é aquele que relaciona com o espiritismo, com os espíritos superiores puros. Assim como também o daimon, ou o gênio do mal subdividido, vão ser os irmãos que estão na ignorância,
estão presos às ideias irrefletidas, por assim dizer. Eu lembrei, sabe de que, Nice? No desenho animado, alguns desenhos animados, pelo menos os da minha época, os da Disney mesmo tinha muito isso. Sim. O Mickey, né? Aí tinha o Pato Donald. Aí quando ia pensar, ia fazer algo, aí aparecia o Daimonzinho do bem, e um de um lado, soprando no ouvido, né? Faça isso, tal, intuindo para fazer uma coisa ruim, né? E o outro do outro lado dizendo, não faça. E olhe, preste atenção. É dessa forma, exato. É bem isso aí, né? Aí de onde vem, né, as inspirações, né? Vamos dizer, para fazer. Já vem disso aí, dessa cultura do lado de trás, né? Muito interessante. Conceição levantou a mão, Conceição, ou eu estou vendo a mãozinha ali levantada, não sei. Estava uma observação, né? Para a gente ver como questões de... nessa finalização aí, quando ele fala, né? Tá, se você substitui a palavra demônio por espírito e tereis a doutrina espírita. Colocar a palavra anjo, teria a doutrina cristã. Exato. Então, assim, o que eu observo no Evangelho e nos livros da codificação, o que a doutrina traz para a gente, assim, é a questão de só ser nomes de palavras, né? Nomes que são dados em cada segmento, cada religião, cada clero dá um nome, mas que no real é todo um só. Vai dar interpretação, né, dos nomes que foram dados. E vem muito aquela questão, como já se falou aí, né, no pré-julgar. E estudando agora mesmo um livro que é o Espiritismo, as videoaulas, que eu achei bastante interessante, é que ele fala muito nisso, no pré-julgar que nós temos, para nós termos esse cuidado. Porque quando nós pré-julgamos, nós criamos um preconceito, que é não saber qual é o conceito correto daquela coisa, e aí se não tiver cuidado, se leva ao fanatismo. Mas se nós observarmos, é uma linguagem universal, e vai chegar um momento em que todos os clérigos, todas as religiões vão falar a mesma linguagem. Essa finalização dele aí veio bem esclarecedora nessa parte, né? Quando você substitui a palavra no espiritismo por espírito, na doutrina, no cristianismo, né? Catolicismo você vem com os anjos, né? E na evangélica cada um vem com uma nomenclatura diferente, né? Uma denominação diferente. Até quando significando a mesma coisa. No espiritismo a gente diz que teve uma comunicação, né? Teve uma comunicação de um espírito. Na evangélica diz que foi uma revelação. Uma revelação, já. Né? Mas aí vem reforçando para a gente ter esse cuidado. Nós que já estamos, assim, não queremos dizer que estamos melhor nem mais além que alguém, mas que já começamos a estudar a doutrina espírita, já começamos a tentar entender o que é que o Cristo vem dizer a gente através da doutrina, que a gente tem esse cuidado de não estar pré-julgando, de não estar separando, de não estar afastando eles da gente, que a gente busca uma maneira de conversar com eles sem o pré-julgamento, né? Sem o preconceito. E aí a gente vai vendo que nós encontramos várias pessoas dentro desses clérigos, dessas religiões, que pensam, gente, que traz a mensagem igual a gente, né? Eu achei assim, bastante interessante essa finalização dele aí, na comparação das palavras, da substituição das palavras. Só era isso, querida. Muito obrigada, Né. E para finalizar, porque o horário já acabou, e acabou certinho com o slide, olha. É o tópico 7 ali, que ele diz o seguinte, aí fica essa provocação para a gente, né? Realmente, que é bom durar pouco. Mas vamos lá. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo
que respeita esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Olha o questionamento que ele deixou para nós, né, lá atrás. E que Jesus veio reforçar, e que a doutrina espírita reforça, da importância de nos lapidarmos enquanto pedras brutas ainda que somos, né, espíritos em desenvolvimento, que nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, que nós precisamos nos melhorarmos a cada dia, a cada instante, porque a gente tem que visar a eternidade, né? É como ele está dizendo aqui. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Então, que cada um possa levar essa reflexão filosófica aí, né, para o seu domingo e a seu início de semana. Ivone está dizendo aqui que reforça a fala lá de trás, que os filósofos não temiam a morte, pois viviam se preparando para ela, né, ou para a verdadeira vida, né. Por isso, Sócrates se recusou em desdizer o que propagou. Nisso está lembrando, muito bem lembrado, né, porque para ele a verdadeira vida era a da alma imortal, né, e por isso ele foi morto, exato. Joca está dizendo aqui, nós precisamos amar uns aos outros como Jesus nos amou. E Olívia está dizendo que estudo muito bom, muito esclarecedor. Obrigada, minha irmã, pelo manancial de conhecimentos. Ana também está agradecendo. Estudo consolida o que acreditamos, a palavra que levamos. Amar ainda é desafiador. Amar sempre será desafiador. Com certeza, Anice e Joca. Obrigada pela participação de todas vocês e todos vocês. Gilton, que chegou depois um pouquinho, mas participou também. Obrigada. E vamos à prece final. Eu quero que alguém se habilite a fazer a prece final, por livre e espontânea vontade, para que eu não precise escolher por livre e espontânea pressão. Quem se habilita? Dois com a mão para cima. Quem é, meu Deus, que está com a mão para cima? Tem Nice e Conceição, mas eu acho que é porque elas não abaixaram a mão da vez que falaram. Alguém para fazer a prece final? Conceição, pode ser? Gata, eu não tinha levantado a mão para a prece, não, viu? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos, nesse momento, agradecer ao Pai, agradecer essa oportunidade que nos é dada todos os dias, né? Agradecer ao mentor espiritual desta casa, que nos acolhe com tanto carinho, com tanta humildade. O Mestre Jesus, aos irmãos de luz, responsável por esse estudo, que nos dá o amparo e assistência necessária. Agradecer aos nossos irmãozinhos que aqui estão presentes conosco, em espíritos encarnados e desencarnados, participando desse estudo. Sim, agradecer sempre. Dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa capacidade atual, vivenciar as palavras aqui descritas, aqui estudadas, aqui escutadas. Tentar sempre estar colocando o Evangelho no nosso dia a dia, vivenciando, viver o Evangelho do Cristo. É só isso que nós precisamos fazer e nós vamos ver como nós eliminamos tantos problemas em nossas vidas. O cuidar do outro, cuidar de si, cuidar do outro, lembrar que nós não somos uma ilha, que nós estamos vivendo um conjunto e que nós precisamos um do outro para o nosso crescimento. Nós não chegaremos a lugar nenhum sozinhos, porque nós precisamos ajudar o outro a caminhar conosco. Então, agradecer ao Pai pelo esse final de semana,
pela semana que está iniciando, agradecer pela oportunidade de estarmos vivenciando este momento para ter o fortalecimento da nossa fé, o fortalecimento da nossa caminhada. Então, sempre agradecer ao Pai por tudo que nos acontece. E sempre estar tirando de todas as experiências negativas qual é a lição que nós devemos estar aprendendo para nos melhorar, para melhorar a nossa caminhada e a caminhada do nosso irmão, do nosso companheiro, seja ele de que clero, de qualquer religião, porque o Cristo não fez distinção de raça, cor, nem clero, nem religião. Então, que tenhamos esse cuidado de não estar querendo ser melhor nem pior do que nenhum. Que sejamos todos iguais, que possamos estar caminhando junto. E assim, com a prece que o Pai nos ensinou, com esse potencial de amor que tem nessa oração. Encerramos nosso estudo de hoje, agradecendo a todos. E como Francis disse, com essa interrogação dessa última pergunta do 4º item, nos preparamos para o do próximo mês. Francis, estou me ousando. Nós contamos com a presença de todos aqui novamente e traga mais gente. E assim, Pai, em agradecimento, encerraremos nosso estudo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, o alimento espiritual e material de cada dia, dai-nos hoje. E não nos deixe, Senhor, nunca cair em nenhuma tentação, nem leves, nem pesada, nem falsas, nenhuma tentação, Senhor, mas livra todos seus filhos de todos os males. E pedimos, Pai, misericórdia para a humanidade, a cura para o mal deste momento, que possamos estar tendo a alegria de ver todos os nossos irmãos se recuperando desta pandemia, deste mal, deste vírus. Se assim for a vontade do Pai e se nós formos os merecedores desta graça. Amém. Um bom domingo para todos e uma boa semana. Assim seja, assim seja. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez a todo mundo. E, olhe, Dona Karina ali aparecendo, todo mundo. Beijo grande no coração. Olivia, meu amor, tchau. Tchau, Olivia. Deixa eu ligar minha câmera aqui para vocês me verem também. Tchau, irmãos, irmãs. Um abraço fraterno. Um ótimo domingo a todos, viu? Tchau. Beijo grande, tchau. Obrigada por tudo. Obrigada, Nenjanete. Bom domingo. Bom estar com vocês. Bom estar com vocês. Bom estar com vocês. Deus abençoe. Amém a todos nós. Fiquem com Deus.